Olá, seja bem-vindo ao Exame Infra, seu programa que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Sou André Martins, repórter de Brasil e Economia aqui na Exame. Ao meu lado, mais uma vez, Maurício Malanconi, CEO da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André. É sempre um prazer estar aqui contigo de novo. E hoje a gente tem a satisfação e a honra de receber um ministro de Estado, Tomé Franca, ministro de Portos e Aeroportos. Tudo bem, ministro? Tudo bom, André? Tudo bom, Maurício? A honra é nossa de estar aqui falando sobre a infraestrutura do presente, mas também o que nós queremos construir para a infraestrutura do futuro. Ministro, você assumiu, né? A gente teve uma grande reforma ministerial aí muito por conta da eleição. O senhor já estava no ministério como secretário executivo. Eu queria que, antes da gente falar dos grandes números, né, de grandes projetos, eu queria que o senhor detalhasse como que foi esse processo de transição. A gente sabe que a intenção sempre foi de continuidade, né? Então, esse trabalho, ele segue do que já estava sendo implementado pelo ministro Silvio? É isso. Nós assumimos a Secretaria Nacional de Aviação Civil junto com o ministro, logo no início do governo. Ficamos por um longo período na Secretaria Nacional de Aviação Civil e depois o ministro Silvio nos convidou para assumir a Secretaria Executiva. Com o período pré-eleitoral, né, e com os ministros que vão disputar eleições nos seus estados, que é o caso do ministro Silvio, que disputa a eleição de deputado federal em Pernambuco, alguns ministros assumiram o ministério porque a orientação, de fato, do presidente Lula era de continuidade das ações planejadas no governo. E foi essa a orientação que o presidente deu a todos nós na virada, né, desse período em abril de 2026, que o governo precisava continuar, né, não haver soluço nas ações que estavam sendo planejadas e executadas dentro de cada pasta. Então, a gente está dando essa continuidade, seguindo com os projetos que estavam em planejamento, seguindo, inclusive, com o lançamento de novas políticas públicas de projetos que estavam sendo gestados nesse período, porque o governo segue até o fim do seu período. Ministro, para dar um resumo para os nossos espectadores aqui, conte um pouco para a gente como que foi o pipeline, né, o que já foi a leilão dentro da sua pasta e o que está previsto de pipeline ainda esse ano. Vamos lá. Na parte de portos, nós fizemos o maior conjunto de leilões dos últimos anos, foram mais de 20 leilões de arrendamentos no Brasil inteiro, inclusive com um leilão muito importante que é um projeto disruptivo, que é o leilão de concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Uhum. Então, os arrendamentos de terminais, né, já é uma coisa, de alguma forma, comum de acontecer. O que nós fizemos nesses últimos anos foi o volume de leilões, que foi realmente um volume muito grande, e inauguramos um novo processo, que é o processo da concessão dos canais de acesso. E o primeiro foi o Porto de Paranaguá. E estamos em processo de discussão desse mesmo projeto em outros portos do Brasil, como o canal de acesso ao Porto de Santos e o canal de acesso ao Porto de Itajaí. Para frente, nós temos no setor portuário alguns projetos que estão sendo gestados. Um terminal de grãos em Vila do Conde, nós temos o Tecon Santos 10, nós temos terminal de passageiro em Recife, nós temos terminal de veículos em Recife, nós temos terminal de grãos em Mucuripe, em Fortaleza. Temos aí um conjunto de 10 projetos para serem ainda gestados nesse ano. Esse período pré-eleitoral, a gente tem um distensionamento, né, desses projetos, mas eles estão todos eles sendo gestados aí para que a gente possa lançar os editais ainda esse ano e iniciar o ano de 2027 com uma carteira robusta de leilões no setor portuário. E no caso de aeroportos? Em aeroportos, nós fizemos um trabalho grande já ao longo dos últimos 14 anos, né, da política de concessões aeroportuárias. Nós tivemos, nesses últimos 14 anos, 15 anos que vamos celebrar agora no dia 22 de agosto, os 15 anos do primeiro contrato assinado de concessão de um aeroporto, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante e o aeroporto de Natal. Então, a gente celebra essa data, esse marco agora. Nesses últimos 14 anos, a gente fez a concessão de 59 aeroportos no Brasil. Praticamente todos os aeroportos, né, das grandes cidades estão sob a gestão de uma concessionária, exceto o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que continua sendo um aeroporto gerido pela Infraero, esse aeroporto, mais 21 aeroportos regionais. E o que é que nós tivemos como orientação para a infraestrutura aeroportuária do Brasil? A gente buscar transbordar
a eficiência das concessões, da política de concessão dos aeroportos, também para os aeroportos regionais. Nas primeiras concessões, nós tivemos os aeroportos concedidos individualmente, depois nós passamos a fazer essa concessão em blocos, mas ainda em aeroportos importantes, aeroportos de capitais, e nas últimas concessões nós já temos alguns blocos com aeroportos regionais, aeroportos maiores junto com outros aeroportos regionais. O que é que sobrou, né, desse processo? Os aeroportos regionais deficitários. Então, esse era o grande desafio, é o grande desafio que o Brasil tem. Nós temos ainda muita área do país com déficit de infraestrutura e muita área já com muita capacidade instalada. Então, nós temos, nos principais polos de demanda do transporte aéreo, nós já temos bastante capacidade instalada na infraestrutura aeroportuária. Mas existe ainda alguns vazios, né, de infraestrutura aeroportuária em regiões que não têm ainda o aeroporto requalificado. Ainda não tem a demanda, e, portanto, são aeroportos deficitários, e o aeroporto ainda não está preparado para essa demanda do futuro. Então, o que é que nós construímos? O programa Ampliar. O programa Ampliar, ele, inclusive, foi construído em parceria com o Tribunal de Contas da União, dentro da negociação do aeroporto de Guarulhos, na SESEX Consenso. A gente apartou, né, a negociação do programa, não é um programa voltado para a negociação de Guarulhos, mas terminou assim sendo gestado ali naquele processo de negociação. Então, nós, o que é que fazemos com esse programa? A gente oferece ao mercado esses aeroportos deficitários, que, ou seja, é custo, né? São novas obrigações dentro do contrato de concessão, para que as concessionárias que hoje já têm um contrato ativo com a União possam assumir essa nova obrigação no seu contrato e ter o seu contrato original reequilibrado. Ou seja, a gente faz o reequilíbrio com desconto em outorga ou com adição de prazo para essas concessões, para que esse reequilíbrio possa pagar a requalificação dos aeroportos regionais que são deficitários, e não ficaria de pé uma concessão apenas com esses aeroportos. E a gente conseguiu, em 2026, fazer um leilão de 19 aeroportos, 13 foram bidados, 12 com a concessionária de Guarulhos, 1 com a concessionária da Fraport, no aeroporto de Fortaleza. Temos 6 aeroportos que já foram oferecidos a mercados e podem ser alocados agora diretamente, e a gente está fazendo isso numa negociação com a concessionária de Viracopos, querendo colocar esses 6 aeroportos que já foram oferecidos ao mercado, e como não teve bid para eles, a gente pode fazer uma alocação direta. É esse o acordo, essa construção que foi feita com o Tribunal de Contas, e a gente está direcionando isso para Viracopos. Estamos numa negociação com o aeroporto, com a concessionária Zurich, para 2 aeroportos também entrar na concessionária Zurich, também nesse mesmo modelo do programa Ampliar. E em dezembro, no leilão do aeroporto de Brasília, nós vamos colocar esse importante ativo para leilão. A gente tem uma expectativa muito positiva de que nós vamos ter uma disputa grande para esse leilão, assim como nós tivemos no Galeão, né, uma disputa importante que teve um ágio de mais de 200%, né, no valor inicial da outorga. A gente deve colocar no aeroporto de Brasília mais 10 aeroportos regionais e, portanto, a gente tem uma perspectiva de, em 14 anos anterior da política de concessão, colocamos 59 aeroportos, mas apenas no ano de 2026 a gente pode chegar até 31 aeroportos concedidos. Sim. E isso é um aumento significativo. Com o bônus de fazer isso com aeroportos deficitários, com aeroportos regionais, que naturalmente teria uma menor atratividade. Então, a modelagem que a gente construiu conseguiu fomentar a atração do mercado para que a gente pudesse dar destino, dar solução a um problema histórico, que era a requalificação da infraestrutura aeroportuária regional do Brasil. Ministro, você fez todo esse desenho e você citou que a gente teve ainda assim 6 aeroportos que a gente teve o leilão e deu vazio, né? Quando vocês voltam isso para a prancheta, tem a possibilidade dele ser encaixado, né, em outras concessões. Mas o que vocês entendem que faltou para que ele tivesse o sucesso, o êxito dos outros leilões? Então, a modelagem do programa Ampliar, ela exige que, para poder fazer uma alocação direta, ou seja, uma alocação do interesse do poder público ou do poder concedente, né, quando a gente fala ministério e agência,
a gente precisa primeiro fazer o teste de mercado. Então, eu não posso simplesmente fazer uma alocação direta de um aeroporto para qualquer concessionária. Eu preciso testar, fazer um leilão, para que o mercado possa dizer assim, olha, esse é o valor e é justo, ou esse não me atende, e eu poder fazer posteriormente a alocação direta. Por isso a gente colocou, na verdade, para o primeiro leilão, uma quantidade de aeroportos maior do que a gente tinha até a expectativa de que poderia ser leiloado. A gente superou a expectativa. O que a gente queria era fazer o teste de mercado para permitir, posteriormente, uma alocação direta desses ativos nas concessionárias, porque a gente não consegue fazer isso sem antes levar os ativos a um teste de mercado. Ô, ministro, você falou do planejamento financeiro dessas concessões, né? Todos esses estudos que são feitos pré-leilão. O Brasil ainda tem uma taxa anual de per capita de viagens muito baixas em comparação aos outros países mesmo da América Latina. O que pode ser feito em termos de políticas públicas para que esse volume aumente? Olha, primeiro é importante dizer que em 2025 nós batemos recorde de passageiros, recorde histórico, de passageiros domésticos e de passageiro internacional. E já no primeiro semestre de 2026, nós batemos um novo recorde, o recorde do semestre. Alcançamos 65 milhões de brasileiros, né, de passagens vendidas no Brasil. Agora você tem toda a razão, o Brasil voa pouco e o nosso trabalho é para que o brasileiro possa ter cada vez mais acesso ao transporte aéreo, que no Brasil não é um luxo, um país numa dimensão continental como nós temos, com uma concentração de oportunidades no eixo, né, do sudoeste aqui de São Paulo. A gente precisa fazer com que o Brasil possa se conectar, e a conexão no Brasil de pessoas se dá pelo transporte aéreo, né, pela sua dimensão, pelas suas distâncias. Então, o que é que nós temos feito, né, nos últimos anos? O custo do transporte aéreo é alto e, naturalmente, o custo da operação do transporte aéreo, normalmente, ela é transferida para a passagem. E essa, sem dúvida alguma, é a principal barreira do acesso dos brasileiros ao transporte aéreo, o custo da passagem. Só que o custo da passagem só vai diminuir se a gente diminuir o custo da operação. Recentemente, a gente teve um desafio grande, né? Estamos vivenciando um desafio grande com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que tem um impacto direto no custo do combustível, que significa cerca de 30% do custo da operação de transporte aéreo. Os estudos últimos apontam que o custo do combustível dentro da operação saiu de 25% para 40%. Então, isso significa verificar o impacto que isso causou. E olhe que, mesmo com esse impacto do aumento do combustível e, consequentemente, um impacto no preço das tarifas, nós crescemos o número de brasileiros que estão acessando o transporte aéreo. Isso se dá muito pelo poder de consumo do brasileiro, né? Tem uma relação direta. Quando eu aumento o meu poder de consumo, eu vou, digamos assim, seguindo para outras camadas de consumo. Eu saio do transporte rodoviário e vou para o transporte aéreo, que é uma inversão que já aconteceu nos últimos anos no Brasil. Há 20 anos, nós tínhamos uma matriz considerando o transporte rodoviário de passageiros e o transporte aéreo de passageiros de 75 para 25. E nós invertemos isso. Era 75 rodoviário para 25 no transporte aéreo. Hoje, esse transporte interestadual de pessoas saiu de 25 para 75, o transporte aéreo, e o rodoviário de 75 para 25. Então, já houve essa mudança. Mas, repito, precisamos avançar mais. E como é que a gente faz isso? Desonerando a operação do transporte aéreo, reduzindo custo tributário, reduzindo o custo do combustível, a gente faz, e crescendo o poder de compra do brasileiro, crescendo a economia para que o brasileiro possa consumir. Em paralelo, a gente está trabalhando com as autoridades de aviação civil da América do Sul para que a gente tenha céus abertos na América do Sul, né? Um mercado único da aviação na América do Sul. E nós fizemos um acordo com Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai. Recentemente, estivemos no Paraguai e Assunção para assinar esse acordo, para que a gente possa, através de um grupo de trabalho com as autoridades de aviação desses países, seguir na construção desse céu único entre os 6 países que são signatários do acordo, que é o Acordo ALAS, que é um acordo de liberalização dos ares
sul-americanos. E a gente está nessa construção para que a gente possa elevar o padrão de serviço, né, da região, porque a ideia é que a gente possa, com esse céu único, não abrir mão da nossa regulação, das normas e da qualidade do serviço que é ofertado no Brasil, mas elevar o padrão regulatório e de serviço oferecido no Brasil, na região, e buscar um espaço que tenha competitividade, né, que tenha simetria comercial, para que a gente possa atrair empresas desses países para operar no Brasil. Voos internacionais, no primeiro momento, e avaliar a possibilidade de voos domésticos também, desde que a gente consiga construir uma qualidade na regulação, né, simetria comercial, simetria competitiva, para que a gente possa fazer uma competição saudável no país. Trazer novos voos e novos serviços, porque hoje nós temos 3 companhias aéreas que oferecem serviços de transporte aéreo semelhantes, mas nós não temos aqui uma low cost, nós não temos aqui uma outra low cost que possa dar acesso a outras camadas da sociedade ou outros tipos de passageiro que não fazem, digamos assim, não desejam a aquisição de alguns serviços dentro do serviço de transporte aéreo, possam acessar o transporte aéreo com custos mais baratos. Então, ministro, na prática, esse acordo que vocês assinaram já, né, que é um entendimento, eu entendo que está ainda nos primeiros passos, né? Ele pode abrir a possibilidade da gente ter companhias aéreas desses países que fazem parte do acordo operando no Brasil. Em quanto tempo isso deve acontecer? Então, nós demos já o primeiro passo, que foi o passo da 7ª Liberdade, e esse já está em plena execução. O que é que significa a 7ª Liberdade para quem está nos acompanhando e talvez não conheça assim, desses detalhes da aviação? É a possibilidade de uma empresa argentina, uma companhia aérea argentina, fazer um voo, por exemplo, entre o Brasil e o Chile, desde que os 3 países sejam signatários desse acordo. Hoje, uma companhia aérea argentina, ela só pode fazer o voo entre o Brasil e a Argentina. Ela não pode fazer um voo entre o Brasil e o Chile, entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e o Paraguai. E da mesma forma, uma companhia aérea brasileira só pode fazer voos se tiver origem ou destino no Brasil. Então, com o acordo de 7ª Liberdade, companhias aéreas da Argentina, do Paraguai, do Brasil, do Chile poderão fazer voos entre si, né, voos internacionais. Esse foi o primeiro passo. Quais são os próximos passos? A cabotagem, que é um país, que é uma aeronave sair de Buenos Aires, pousar em Montevidéu, e de Montevidéu fazer um voo para uma outra cidade, embarcando pessoas dentro do país, numa linha doméstica, numa rota doméstica, ou trazendo para a realidade do Brasil. Uma companhia aérea paraguaia faz um voo Assunção, Brasília, Brasília-São Paulo, e pode embarcar passageiros em Brasília, que hoje também não pode, o que não faz sentido, né? Porque você tem o voo, você desembarca e ninguém pode embarcar naquele destino, e muitas vezes fazendo com que as cidades percam conectividade e perca também sustentabilidade da operação. Porque na hora que você embarca passageiros em um destino, você está tendo receita para aquela operação e, às vezes, esse voo internacional ele termina se viabilizando. Mas esse trabalho de 8ª e 9ª Liberdade, que a 9ª seria uma empresa estrangeira fazer operações domésticas aqui no país, precisa ser feito, né, com, primeiro, elevação dos padrões de regulação e de oferta do serviço, da qualidade do serviço, e com reciprocidade, né, para que essa competição seja uma competição sadia entre os países, entre as empresas dos países envolvidos. Então, desculpa, Maurício, uma aérea argentina fazer um voo do Brasil para o Chile, isso já pode acontecer? Isso já pode na 7ª Liberdade. Tá. Isso. A Pané, que é a paraguaia, ela pode já fazer um voo entre o Brasil e a Argentina, por exemplo. Né? Uma companhia chilena, JetSmart, já poderia fazer um voo entre o Brasil e a Argentina. Então, isso já pode fazer porque nós temos o acordo de 7ª Liberdade. Né? Nós autorizamos a ANAC a fazer os acordos de 7ª Liberdade dentro do mercado da América do Sul, mas também com outros países. Ele é mais amplo. O grupo de trabalho, que tem um prazo de 12 meses para concluir
as suas sugestões e fecharmos um acordo, que é esse do Céu Único da América do Sul. Aí esse concentra os países que são signatários, os 6 países signatários, que é uma realidade que já acontece em outros continentes. Uhum. Nós já temos um mercado único europeu, né, de aviação civil, nós temos também um modelo único de aviação civil na África, nós temos um modelo único de aviação civil na Oceania. Então, a gente está querendo trazer o modelo que deu certo em outros países para poder estruturar algo parecido na América do Sul. Ministro, aqui no podcast a gente sempre comenta do número mágico, né? Os 4% de investimento em relação ao PIB, para que a gente consiga destravar os investimentos em infraestrutura. A gente vê um crescimento do investimento privado, mas em contrapartida também uma redução do investimento público em infraestrutura. O que o Plano Nacional de Logística, já pensando, além de gestão, pensando um plano de Estado, pode e está desenhado ser feito para que a gente rompa esse teto mais ou menos de 2 a 2,2% de investimento em infraestrutura? Olha, nós vivemos no Brasil o maior ciclo de investimento em infraestrutura da história. No setor de portos e aeroportos, nós batemos recordes dos investimentos privados, mas também batemos recordes nos investimentos públicos. Nós superamos muito, né, o período dos primeiros 3 anos com o período do governo passado. E aqui, Maurício, André, não estou fazendo nenhuma narrativa política, é uma constatação, né, do momento histórico dos investimentos em infraestrutura do Brasil. Então, a gente vive, de fato, o maior ciclo de investimento de infraestrutura no país, seja no setor de portos e aeroportos, no setor público, seja no setor privado. Público em aeroportos, através dos investimentos da Infraero, né, com recursos da empresa que administra esses 22 aeroportos, ou através de termos de compromisso da Secretaria Nacional de Aviação Civil com os aeroportos que são delegados a estados e municípios. A gente tem uma carteira também grande de investimento público nesses aeroportos. E nos portos também, nos portos que estão vinculados às companhias docas, né, e tem os investimentos privados através de arrendamentos, né, e TUPs que aconteceram também no setor de infraestrutura portuária. O que é que o Plano Nacional de Logística aponta nesse sentido assim, do futuro dessa infraestrutura? Antes, eu queria dizer de 3 coisas que eu acho que é importante que resultou nesse ciclo de investimento. Eu acho que nós vivemos um tempo de estabilidade institucional, né, assim, de respeito às instituições no Brasil. Isso é importante para quem investe no Brasil. Acho que temos também um respeito às agências reguladoras, ou seja, uma estabilidade regulatória no Brasil. Nós temos hoje agências fortes, né, que atuam com independência e que cumprem o seu papel de fiscalização, de estabelecimento das regras, e não tem um processo de mudança da regra no meio do jogo. O Brasil tem um histórico de segurança jurídica dos contratos de concessão. Ninguém no país tira um contrato de concessão de um concessionário na mão grande, existe um respeito aos contratos, os contratos são preservados, isso é importante também. E o terceiro ponto, além da estabilidade institucional, da estabilidade regulatória, foi que o Brasil ele construiu um pipeline de projetos relevante e bem modelados, né, que trouxe, digamos assim, a percepção do mercado como projetos atraentes. Tanto é que nós temos aí não só em portos e aeroportos, mas também em rodovias, em ferrovias, aí ocupado bastante aí as bolsas de valores no Brasil com muitos e muitos leilões, né? Então, seja no Ministério de Transporte, seja no Ministério de Portos e Aeroportos, ou nos outros ministérios que envolvem infraestrutura, minas e energia, a gente tem, de fato, levado muito leilão para o mercado. Então, essa tríade, né, de estabilidade institucional, regulatória e bons projetos tem gerado o que a gente está vivenciando. Para frente, o que é que nós precisamos fazer? Mais do que pensar, investir em hidrovias, investir em ferrovias, investir em rodovias, a gente precisa pensar a integração desses modos de transporte, ou seja, pensar a cadeia logística como um todo, pensar o corredor logístico como um todo. Eu saber qual é o meu problema e buscar a solução. O Brasil, muitas vezes, ele foi levado a fazer investimentos por demanda. Às vezes tem uma demanda, eu quero fazer uma rodovia aqui no meu estado, vem às vezes uma demanda política, às vezes uma demanda empresarial, né, de um conjunto do mercado, e todas legítimas, só que nem sempre isso estava vinculado
a origem da produção. E o que é que eu preciso fazer hoje? Eu preciso saber assim, olha, onde é que eu produzo a soja, onde é que eu produzo o milho? É no Mato Grosso. Então, quem é que consome essa soja? É o mercado chinês. Como é que eu faço para conectar essa soja que está aqui em Sorriso, no norte do Mato Grosso, à China? Eu preciso fazer com que ela saia da propriedade rural e chegue num hub ferroviário, e eu não consigo levar a ferrovia para a porta da propriedade rural, então eu preciso de rodovia, eu preciso do caminhão para poder pegar essa soja, levar para a ferrovia trazer para o Porto de Santos, por exemplo, e do Porto de Santos ter um navio com capacidade para levar ela para o mercado chinês. Então eu preciso identificar onde está o problema, mais do que onde está o problema, onde está a produção, quem é o mercado consumidor e como é que eu faço para integrar, né? Como é que eu construo esse corredor logístico que leva a produção ao consumo. Os portos, ele é o nó, no bom sentido, né, desse corredor, né? A produção sai pela rodovia, pela ferrovia, chega no porto, o porto segue para o mercado consumidor. Então, a gente não pode olhar a logística nacional sem tirar o olhar dos portos brasileiros, né, da nossa infraestrutura portuária. E eu preciso construir os acessos ao porto. Esse, acho que é o grande desafio. Nós temos, no Brasil, uma grande capacidade instalada na nossa infraestrutura portuária, com algumas exceções de gargalos, que nós já temos, né? Mas existe uma grande capacidade instalada que não se concentra apenas no eixo do Sudeste. Nós temos aí o Arco Norte, com já vários portos já bem preparados, onde boa parte dessa produção, inclusive, segue, né? A produção do Mato Grosso do Sul, né, segue boa parte ali para os portos do norte do país. Então, o que é que eu preciso agora fazer? Com essa capacidade instalada, fazer com que a produção possa chegar aos portos brasileiros. E aí são os acessos. Não dá para imaginar que o acesso rodoviário fará grandes distâncias. O acesso rodoviário ele precisa dar capilaridade. Ele precisa da ponta da rodovia, da ponta da ferrovia, da ponta da hidrovia, levar para onde está sendo produzido todo onde existe a nossa produção. E dali eu preciso de ferrovia e ferrovia chegando aos portos. Ontem eu estive em Vitória e a gente teve a oportunidade de conhecer lá uma operação da V-Ports. Ferro Gusa, produzido em 7 Lagoas, em Minas Gerais, que vai de rodovia até uma estação ferroviária, da estação ferroviária da VLI, né, ele tem a passagem pela ferrovia Minas-Vitória, chega ao porto de Vitória, que é um porto, né, que está sob gestão de uma concessão, e dali vai para os Estados Unidos. É essa a realidade que a gente quer transformar no Brasil. Só que eu não preciso construir um novo porto ou fazer um investimento em rodovia ou fazer uma concessão hidroviária. Eu preciso entender aonde está a produção e onde eu quero fazer ela chegar. E qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho, qual é o melhor modo de transporte para fazer essa produção chegar ao polo consumidor. Ministro, a gente falou bastante de aeroporto, queria passar para Porto, até aproveitando o gancho do plano de logística. Qual é o principal desafio quando o Ministério olha, pensando em política pública e em desenvolvimento dos portos brasileiros, né? Você citou que existem alguns gargalos. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo? Que tipo de novidades a gente está sendo construída para ser implementada neste ano, num possível novo mandato, ou até pensando em política de Estado, né? Deixar ali documentado para quem quer que tome a cadeira possa implementar a mudança. É esse que a gente acabou de falar, né? Que são os acessos aos portos. A gente construir esses corredores logísticos que unem produção ao consumo. Um outro gargalo que eu acho que é importante é a gente identificar uma política pública que estabeleça a identificação dos mercados saturados. E, recentemente, a Secretaria Nacional de Portos lançou o GT de saturação dos portos exatamente para poder identificar as demandas de infraestrutura ainda existentes no setor portuário, para que a gente possa, inclusive, atrair parceiros privados através de um terminal de uso privado ou de novos arrendamentos. Uma política que direcione a escolha de autorizar
ou não, por exemplo, novos terminais, para que a gente não haja uma super oferta, né, do serviço, né, e a gente não tenha carga suficiente para isso, inviabilizando alguns portos, e direcione para algumas regiões, né, a atração de novos investimentos de infraestrutura portuária, para que a gente possa dar vazão à carga que pode chegar naquele destino. Então, acho que temos aí 2 caminhos importantes, estruturantes para o setor portuário. O primeiro, a gente trabalhar os acessos, a construção desses corredores logísticos, para que a gente tenha mais eficiência, para que o custo do Brasil seja menor, para que o investidor tenha previsibilidade sobre a sua carga, porque se eu não tenho uma hidrovia navegável durante todo um período, como é que eu faço para escoar a minha produção? Eu vou escoar para uma rodovia, tenho rodovia suficiente, as rodovias suportam o volume de carga, né? E qual o custo da manutenção para isso? É sustentável eu fazer grandes volumes de cargas por grandes extensões rodoviárias? Então, buscar a construção dos acessos é o primeiro gargalo para os portos. O segundo é estabelecermos uma política que direcione os investimentos aonde há demanda, para não haver uma super oferta em regiões em que não há demanda e não haver uma ausência do serviço em regiões que poderiam estar sendo esse nó do escoamento da nossa produção. O ministro, no Plano Nacional de Logística, prevê até 2050 um investimento superior a R$1 trilhão. Já existe uma definição entre modais, como que vai ser distribuído esse investimento? Essa fase agora é essa fase de a gente distribuir os planos setoriais e também regionais, para poder a gente ir para cada região identificando qual é a solução, a melhor solução de integração dos modos de transporte. Então, essa próxima fase agora é a fase em que a gente começa a destrinchar esses investimentos por região e por modo de transporte. E, ministro, voltando para aeroportos, a gente já está indo para o final da nossa conversa. Você citou a possibilidade, via esse acordo aí com países vizinhos, de ter novas companhias aqui. Qual que é a visão do governo em relação às companhias aéreas que já estão aqui, né? A gente teve, por conta da guerra, uma liberação de uma linha de crédito via BNDES, outras medidas, né? Então, que tipo de medidas de socorro às companhias aéreas o governo estuda, ou se o que está posto é o suficiente, e também de abertura desse mercado? A gente teve no episódio, sem ser o último, o anterior, o presidente da AENA, o Santiago, e ele falou sobre a necessidade de mais companhias aéreas para exatamente a gente ampliar ainda mais o número de passageiros nos aeroportos. Eu concordo com o Santiago, a gente precisa de mais companhias aéreas operando no Brasil. Concordo que a gente precisa voar muito mais, esse é o nosso foco, voar muito mais. E para dar mais competitividade, mas também dar sustentabilidade para quem já opera e presta o serviço no Brasil, o governo tem atuado fortemente. Nesse processo da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, por exemplo, nós aceleramos o processo de acesso das companhias aéreas ao Fundo Nacional de Aviação Civil, um conjunto de 13 bilhões de reais para as companhias aéreas. As 3 maiores companhias aéreas já estão em processo de contratação de 2,5 bilhões cada uma, né? Então, uma oportunidade de financiabilidade com custos mais baixos, né? Porque o fundo ele permite essa possibilidade, inclusive em linhas em que o próprio governo dá garantia, né, para que esse financiamento possa acontecer, considerando que o aumento do combustível poderia impactar o preço das passagens e, consequentemente, impactar que o brasileiro viajasse menos. Então, a gente diminuía a curva de crescimento. A gente vem crescendo o número de passageiros. Aí vem um aumento substancial no custo da passagem, uma parcela da sociedade deixa de voar, né? Então, a gente foi um instrumento de precaução para que a gente não tenha a redução da curva de crescimento. Além disso, o governo zerou o PIS e COFINS na operação do Serviço de Transporte Aéreo e fizemos uma negociação em parceria com o Ministério da Defesa para que a gente pudesse prorrogar o pagamento das tarifas de navegação à Força Aérea Brasileira para o mês de dezembro. Portanto, medidas de financiamento, medidas de caixa, né, quando a gente prorroga o pagamento
das tarifas para dezembro é uma medida que dá fluxo de caixa para as companhias aéreas e medida de redução de custo quando a gente diminui os impostos sobre os serviços de transporte aéreo. Então, essas foram as primeiras medidas já realizadas, já em vigor, para poder dar sustentabilidade para as companhias aéreas que operam no Brasil e, consequentemente, fazer com que o brasileiro possa voar mais. E o que é que está no nosso radar? A gente está construindo, em parceria com o Ministério da Fazenda, uma agenda de redução de custos tributários relacionados a IOF, relacionados a imposto de renda sobre o leasing e também uma modelagem com relação à reforma tributária, né? Então, a gente está trabalhando nessas três frentes, junto com o Ministério da Fazenda, com muita sensibilidade do Ministério da Fazenda para o tema, para a importância do transporte aéreo no Brasil, né? Considerando que, como eu disse, transporte aéreo não é luxo, é uma necessidade no país, e focados para que a gente possa dar mais acesso aos brasileiros ao transporte aéreo. Você acha que esse plano deve ser apresentado até o fim desse ano? Olha, a gente já está numa construção com o Ministério da Fazenda, né? As equipes técnicas apresentando propostas, né? Havendo os questionamentos que são necessários para poder a gente construir isso. A minha expectativa é que sim, que a gente possa apresentar os encaminhamentos para as três medidas ainda esse ano. Mas é uma coisa que depende de uma decisão interministerial. Então, a gente está nessa construção com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com o governo, para que a gente possa apresentar essas medidas. Ministro, indo para a minha última pergunta, pensando em futuro, então o PNL, ou seja, o Plano Nacional de Logística, prevê uma estratégia até 2050. O que precisa ser feito hoje e monitorado para que ele efetivamente saia do papel? Integrar cada vez mais as políticas públicas de transporte e de infraestrutura do país. E isso o governo tem feito. O PNL ele foi construído em parceria do Ministério de Transportes, o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério da Casa Civil e o Ministério de Planejamento e Orçamento. Não foi algo construído dentro de um gabinete, foi construído com a participação real de todas as secretarias nacionais envolvidas em cada um desse ministério, escutando o setor produtivo, dialogando com o setor produtivo, acolhendo as sugestões do setor produtivo. E agora o dever de casa é que quem está à frente desses ministérios, quem está à frente das políticas públicas, olhem para esse plano com responsabilidade. O plano está colocado, é um plano de longo prazo. A sociedade, o mercado, a imprensa precisa cobrar a execução desse plano para que a gente possa chegar aonde nós desejamos, a infraestrutura do futuro preparada para o crescimento econômico e social do nosso país. Ministro, agradeço a sua presença, que a gente, mais uma meia hora, a gente ia matar todos os assuntos que a gente tinha pensado, mas o senhor tem outros compromissos. Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite da Exame para conversar no nosso programa. André, Maurício, para mim é uma oportunidade a gente falar aqui do nosso pipeline, falar de uma série de investimentos que o governo do Brasil já tem feito na nossa infraestrutura, mas o mais importante do que tudo isso, falar de planejamento, desse olhar para o futuro, né, do nosso país, né, de saber que estamos também no caminho certo e que a gente não pode desviar essa rota, seguir aquilo que está sendo planejado para que a gente possa entregar aos brasileiros o país que os brasileiros esperam e merecem. Ótimo. Agradecer ao Maurício também mais uma vez. Prazer é meu, André. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, siga a Exame nas redes sociais e também acesse nosso site para acompanhar a nossa editoria exclusiva de infraestrutura. Até a próxima!